Uma carta escrita por Marcelo Plastino confirma algumas suspeitas da Polícia Federal e do Ministério Público e traz novas denúncias. O que o empresário, peça-chave na Operação Sevandija, revelou antes de se matar, o João Carlos Borda conta agora. De um empresário poderoso que distribuía propina para muita gente, a um homem arrependido, depressivo e com muito medo. Nas 4 páginas que escreveu à mão, momentos antes de se matar, Marcelo Plastino fala que não era mais bandido que os demais envolvidos nas denúncias de corrupção, que aprendeu uma dura lição na cadeia e que estava com muito medo de ser assassinado. A carta escrita por Marcelo Plastino foi deixada sobre a mesa do empresário. Ao lado, os documentos que iriam parar nas mãos da equipe de investigação. Entre eles, processos de licitação, revelações sobre o esquema e uma lista com pelo menos 80 nomes de funcionários da empresa dele, a Atmosfera, todos indicados por políticos. Marcelo diz que o esquema de corrupção na prefeitura não partiu dele, mas dos políticos, e que era pressionado por eles. Cita que o vereador Walter Gomes era quem mais indicava gente para ser empregada. Muitos parentes do próprio vereador. Até um irmão de Cícero Gomes, vereador afastado, foi contratado pela Atmosfera. Plastino cita ainda que muita gente empregada na prefeitura assinava o ponto por outros, que nem apareciam para trabalhar. Além dos 9 vereadores investigados, Marcelo Plastino relaciona outros 3. Também diz que contratou um delegado a pedido de outro delegado. Todos esses nomes são mantidos em sigilo. Plastino morava neste apartamento de alto padrão no Jardim Botânico, zona sul da cidade. A segurança dentro do apartamento de 312 metros quadrados revela o pânico que tomava conta do empresário. Era um verdadeiro bunker. Sistemas informatizados com câmeras monitoravam tudo ao redor. Algumas portas eram de aço. Plastino foi encontrado morto com um tiro na cabeça na própria suíte. No apartamento havia também 2 cofres. Os documentos apreendidos revelam que mesmo depois de todo esse escândalo, o empresário continuou agindo e até colocou dinheiro na campanha eleitoral, tão logo deixou a cadeia, onde ficou por mais de um mês. Mas a principal revelação de Marcelo Plastino é sobre quem comandava todo esse esquema de corrupção na prefeitura de Ribeirão Preto. Na carta, ele diz que no começo achava que Marco Antônio dos Santos, esse superintendente da Coderp e do Daerp, era quem operava todo o esquema. Mas depois foi descobrindo que, na verdade, quem comandava tudo era a prefeita Darcy Vera. Na carta, finalmente, Plastino admite: tinha medo de aceitar uma delação premiada, porque isso colocaria muita gente em risco. Alexandra Ferreira Martins, a namorada de Plastino e que também é investigada na Operação Sevandija, era quem estava com o empresário pouco antes dele cometer suicídio. O caso deverá ser investigado agora pelo 4º Distrito Policial, onde Alexandra poderá ser ouvida. O advogado de Cícero Gomes disse que não vai se manifestar porque não sabe do conteúdo da carta. O de Walter Gomes também disse que ainda não teve acesso ao documento, mas que o vereador nunca negou que pedia emprego para outras pessoas, não só na empresa Atmosfera. Sobre os outros vereadores citados por Marcelo Plastino, todos sempre negaram participação em qualquer esquema. Os promotores do Ministério Público estão analisando o material apreendido e só depois disso vão falar sobre o assunto. E agora, ao vivo, o Dirceu Martins fala com a gente. A prefeita Darcy Vera comentou essas revelações deixadas na carta. Dirceu Martins, boa noite para você. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos. A prefeita Darcy Vera saiu mais cedo hoje da prefeitura, antes das 5 horas. Ao longo da tarde, a nossa produção tentou marcar uma entrevista, mas a prefeita disse que nós deveríamos procurar pela advogada dela. Fizemos isso. Falamos com a senhora Cláudia Seixas, advogada de Darcy Vera, que disse o seguinte: até onde ela sabe, este documento, a carta deixada por Marcelo Plastino, está sob sigilo e, por isso, ela não
não ia fazer nenhum comentário. Então, resumindo, se você gostaria e acha que seria correto ouvir uma explicação da prefeita sobre essas novas informações que devem ser levadas em consideração nas investigações daqui para frente, você vai ter que esperar pela justiça, porque aqui do Palácio Rio Branco, de novo, a população de Ribeirão Preto não ouviu resposta. Danilo.